Olá, pessoal! Eu sou a doutora Bruna Mendonça Lima, médica neurologista, e sou apaixonada em tentar explicar um pouquinho melhor para quem convive comigo, para os meus pacientes, sobre a complexidade neurológica. Esse mini curso que eu vou ministrar hoje vai falar um pouquinho da neurologia e da nanobiotecnologia. Quando falamos em nanotecnologia, quando falamos em tecnologia nano de maneira geral, é algo tão distante da nossa realidade, é algo que parece só em filmes de ficção científica. Hoje, o meu objetivo aqui nessa aula é mostrar o quanto que a nanotecnologia já está inserida no dia a dia da gente, no consultório neurológico, nas prescrições dos meus pacientes, e também o tanto de futuros usos que tem a nano, que provavelmente terá a nanotecnologia nos próximos anos, dentro também da neurologia, tá? Então, vamos lá para eu poder falar um pouquinho de maneira bem geral, sobre a neurologia e a nanotecnologia. A nanotecnologia, é a tecnologia na escala nanométrica, ou seja, é uma tecnologia que usa tamanhos muito reduzidos para conseguir determinados ganhos, Uma das grandes vantagens da nanotecnologia é que quanto menor o tamanho da molécula, maior a superfície de contato. Então, com isso, geralmente temos que usar menos produto, ou seja, menos medicamento, para obter um efeito desejado. Ah, Bruna, mas o que é que isso tem a ver com a neurologia, O que é que isso tem a ver nos dias de hoje? Já existem medicações no mercado que utilizam esse tipo de tecnologia. Além disso, a nanotecnologia, esses tamanhos muito reduzidos, facilitam também a entrada dessas medicações dentro de barreiras que antes não eram tão fáceis de entrar, assim, como, por exemplo, atravessar a barreira hematocefálica. Além da travessia da barreira hematocefálica, a tecnologia nano ela também favorece as medicações entrarem nas células de uma maneira mais eficaz. Um outro ponto que também deve ser lembrado é que medicações com tecnologia nano, por exemplo, formulações lipossomais, podem ter menos efeitos adversos do que as medicações tradicionais. Um exemplo disso é a anfotericina B, que é uma medicação muito utilizada no tratamento de infecções fúngicas, tanto sistêmicas quanto neurológicas também. A anfotericina lipossomal, que a gente chama, que é o Ambisome, ou o nome comercial, ela tem uma melhor penetrância, por exemplo, no sistema nervoso central, ela consegue uma difusão muito melhor, com menos efeitos adversos. Ou seja, o paciente vai ter menos reações renais, menos danos hepáticos, porque essa medicação consegue ser melhor metabolizada pelo corpo da gente. O problema, por exemplo, dessa medicação, e aí eu já estou dando um spoiler agora, é o custo. A medicação da anfotericina lipossomal é muito mais cara, tendo em vista que as formulações lipossomais, pela dificuldade da produção, elas geralmente são formulações mais caras. Uma outra medicação, que também é utilizada hoje em dia vastamente, pelos pacientes, é a Ritalina LA, ou seja, é o metilfenidato de longa liberação. Nós sabemos que, e obviamente a Ritalina LA, ela serve para tratar basicamente duas patologias. Ela serve para tratar tanto o TDAH, quanto ela também funciona muito bem para tratar hipersonia diurna, ou seja, pacientes que têm episódios de sonos incoercíveis, a Ritalina também pode ajudar. Ah, doutora, mas o que a gente pode fazer, com relação ao TDAH? É a única opção de medicamento? Não, existem outras formulações, como por exemplo a Ritalina normal. A vantagem da Ritalina LA é que, por ela ter uma única tomada, é muito mais confortável para o paciente. Lembrando que o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma doença neurológica que está cada vez mais sendo estudada e compreendida, e a gente está observando que cada vez mais pacientes estão tendo diagnósticos de TDAH. Por que entender do TDAH é importante? Porque é o que eu brinco com os meus pacientes. O paciente com TDAH é uma Ferrari numa estrada de chão. Ou seja, geralmente são pessoas extremamente inteligentes, com um potencial cognitivo enorme,
Só que por causa dessa desorganização funcional que eles têm de base, fica muito difícil deles conseguirem produzir o tanto que eles conseguiriam produzir se isso não acontecesse. É aí que entra a medicação. Então, você usando uma medicação uma única vez ao dia, ou seja, pela manhã, e ela funcionando durante todo o dia, a chance desse paciente ter uma produtividade maior é muito melhor. Falando ainda de outros tipos de medicamentos, a gente tem, por exemplo, o canabidiol com formulação nano. O canabidiol ele vem tendo cada vez mais importância na mídia, né, como uma medicação que veio para revolucionar. E a gente sabe que, como todo remédio, não é bem assim. O canabidiol ele é um excelente medicamento, né? Ele tem suas funcionalidades, mas ele não vai funcionar para tudo e ele não vai funcionar para todo mundo, obviamente. Uma das principais indicações da medicação, né, desse extrato que provém da cannabis sativa, é o tratamento de epilepsias, por exemplo, da infância, né, como Lennox-Gastaut e a Dravet. Além dessas patologias, ele também pode ser utilizado para insônia, para ansiedade e para dor crônica. Então, formulações com tecnologia nano do canabidiol favorecem, né, que os pacientes consigam ter uma melhor aceitação da medicação, ou seja, tenham menos efeitos colaterais como dor de cabeça, náuseas, vômitos, e também eles possam usufruir de um efeito mais puro dessas medicações. Algumas outras funcionalidades do canabidiol, né, seriam o tratamento de ansiedade, como eu falei, até em pacientes com Parkinson também, e isso traria um benefício secundário, por exemplo, no caso dos tremores, e nas alterações comportamentais do paciente com Alzheimer. Ou seja, às vezes o paciente com Alzheimer evolui com irritabilidade, com agressividade, e uma das possibilidades terapêuticas interessantes é o uso do canabidiol, tá? Então, ter mais essa opção de arsenal é muito importante. Uma outra classe ainda que a gente pode citar é o uso de analgésicos e anti-inflamatórios com tecnologia nano. Na farmácia a gente já tem um deles, pelo menos, que é o diclofenaco com tecnologia nano. O nome comercial é o Bexhale, tá? Mas por que é importante, né? O diclofenaco de sódio, que é uma medicação muito usada, né? Era há muitos anos atrás extremamente utilizada. O grande problema dele eram dois: agressão da parede gástrica, ou seja, era uma medicação que, se usada por um tempo mais prolongado, poderia dar uma úlcera, por exemplo, e dano renal muito fácil. Então, o diclofenaco é uma medicação danada para machucar o rim. Só que na formulação nano, é o que eu tinha falado lá no início, a gente usa muito menos medicação. Geralmente, um comprimido de diclofenaco, para fazer o efeito, a gente precisaria de 150 miligramas, mas na formulação nano a gente só precisa de 35 miligramas, ou seja, um quarto da dose da medicação. Então, até pacientes idosos conseguem usar com uma certa segurança. Óbvio, não vai usar todo dia, o dia todo, claro que não, tem que usar com acompanhamento médico. Mas traz uma aceitação, traz uma tolerabilidade muito melhor da medicação. E um uso muito melhor também. Então, às vezes, um paciente idoso que precisa de um tratamento para dor, ou então um paciente com dor de cabeça, que já tem um estômago mais frágil, que tem um rim mais frágil, nós podemos lançar mão de medicamentos que tenham menor quantidade de produto ali dentro e tenham uma eficácia tão boa quanto, é muito, muito interessante. Além de toda essa parte clínica, né, que eu acabei de citar, das medicações que a gente prescreve no consultório, existem as medicações também que a gente pode prescrever no hospital, né? Uma delas é para tumores cerebrais. Os tumores cerebrais, né, são extremamente desafiadores. Por quê? Porque são doenças que, como por exemplo o glioblastoma multiforme, eles só vão se manifestar, eles só vão ter sintomas clínicos quando eles já estão muito avançados. E aí a gente não tem mais muita coisa que a gente possa fazer, tá? Uma outra característica interessante dos tumores cerebrais, né, é porque o cérebro é um sítio muito frequente de metástases vindos de outros órgãos, por exemplo, mama, pulmão, estômago e por aí vai. Porém,
Os tumores do cérebro, eles não dão metástases para o restante do corpo. Eles são tumores que ficam confinados lá dentro. Algumas pessoas acreditam que isso possa se dever à barreira hematocefálica, que facilita a entrada, mas dificulta a saída desses tumores, tá? Então, nós precisamos de medicamentos, né, para os tumores cerebrais para agir de uma maneira eficiente, com pouca toxicidade, afinal nós estamos tratando do cérebro, né, e que é um tecido muito nobre e muito delicado, e que tenha uma possibilidade de penetrar essa barreira hematocefálica com uma eficácia muito melhor. Tendo em vista, né, essas características, já existem vários estudos, principalmente com nanopartículas lipídicas, né, com os lipossomas, carreando esses medicamentos através da barreira hematocefálica para fazer um drug delivery, ou seja, para fazer uma entrega de medicamento muito mais adequada, com menor descarte da medicação pelo corpo, né? E com pouca toxicidade também envolvida nesse sistema. Além dessas medicações, né, que já estão em vias de estudos e de testes clínicos, no futuro, provavelmente futuro próximo, a gente também pode ter outros elementos de tecnologia nano, como por exemplo os nanorobôs, que vão diretamente no local da lesão para poder atuar e tratar o processo mitótico, né? Ou seja, o processo neoplásico que está ali acontecendo. Parece filme de ficção científica, mas nos próximos anos muitas tecnologias virão com esse intuito de tentarmos fazer com que a medicina seja o mais especializada possível, que seja o mais específica possível, para trazer a menor quantidade de danos para o sistema que está ali ao redor do tumor. Então, pessoal, tendo em vista todos esses dados, né, que eu trouxe, que eu acabei de trazer para vocês, de medicações que já estão no mercado, de opções que estão em pesquisa e de possibilidades terapêuticas que estão por vir, o que fica de maior mensagem é por que isso tudo é tão importante? Por que investir na tecnologia nano na área da saúde, né? Na área médica, especialmente na área da neurologia, obviamente? Porque a tecnologia nano pode trazer uma coisa muito importante, que é a qualidade de vida. Hoje em dia, todos nós buscamos, tanto para nós mesmos quanto para os nossos pacientes, que eles tenham a melhor qualidade de vida possível, mesmo que a sobrevida não seja tão grande. Afinal, na medicina, às vezes a gente não consegue tratar, mas a gente sempre tem que dar suporte para esses pacientes. Então, quando a tecnologia nano chega e pode promover menor efeitos colaterais com a medicação, eu posso não curar, mas eu faço com que o paciente tenha menos efeitos colaterais, eu faço com que ele tenha uma melhor tolerabilidade, ou então menos efeitos adversos para o corpo, menor toxicidade para o rim, menor toxicidade para o fígado, menor toxicidade para o estômago e conseguir aguentar melhor a medicação. Melhor adesão terapêutica, afinal, o paciente vai gostar muito mais de um remédio que não dá dor de estômago do que um que dá dor de estômago, obviamente. Qualquer pessoa vai querer uma medicação com menos efeitos colaterais. Tudo isso a gente tem que pensar não só no tratamento em si da doença, ou seja, na possibilidade de cura, o que também é muito mais significativa com a nanotecnologia. Mas no meu vislumbre, a nano ela pode trazer muito mais conforto para o paciente e muito mais adesão terapêutica e uma associação, né, médico-paciente muito mais sólida, porque o médico vai confiar muito mais nas medicações e os pacientes também nessa simbiose. Além disso tudo, né, que já não é pouca coisa, já é bastante coisa, temos que pensar e para o futuro, né? O que é que está por vir? Existem vários estudos, por exemplo, com formulações nano de anticolinesteráticos, traduzindo, né? São medicações que diminuem a velocidade de progressão de demências, como, por exemplo, a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, que já existem no mercado, só que em formulações nano para poder ter uma eficácia ainda maior, tá? Existem também alguns estudos com relação a nanopartículas de ouro para a esclerose lateral amiotrófica,
E o que é a esclerose lateral amiotrófica, né? É a famosa ELA, é a doença do Stephen Hawking e do Eric Dane, que é um ator que foi acometido e está mais na moda na imprensa, que é uma doença que acomete o neurônio motor, né? Que acomete o corno anterior da medula e que o paciente vai perdendo os movimentos. Então, existem vários estudos com relação a nanopartículas de ouro para tratamento da esclerose lateral amiotrófica. A gente também tem alguns estudos em andamento com Parkinson, com esclerose múltipla, com doença de Huntington. Então, existem ainda muitas coisas que podem ser descobertas e que podem ser medicadas com tecnologia nano. Tendo em vista tudo apresentado, parece e é muito para uma aula tão pequena. Afinal, cada tema da neurologia daria para uma aula de um curso, né, de um semestre. O que é importante aqui com a minha mensagem, o que eu quero deixar aqui na minha mensagem, é que a nanotecnologia está inserida em tudo, inclusive na minha área. E que hoje em dia a gente já consegue utilizar medicações com tecnologia nano e que nos próximos anos, na minha percepção, esse uso vai ficar cada vez mais frequente. E eu espero que cada vez mais pacientes tenham acesso a esse tipo de medicação.